cervejeiro! Seja bem-vindo ao primeiro episódio, o primeiro programa do Malte ao Colarinho, né, cara? Esse primeiro talvez seja o único exclusivo programa que fala e debate sobre temas cervejeiros aqui na TV brasileira. Muito bacana. Estou aqui do lado de dois amigos e cervejeiros. Do meu lado direito, Conrado Mione. Fala, galera. Tudo bom? Bem-vindo. Prazer estar aqui. Grande Celso Prado. Fala, galera. Mineirinho. Lead. Prazer estar com vocês aqui. Um brinde ao Do Malte ao Colarinho. Para quem não entendeu ainda o nome, né, do Malte ao Colarinho, é que a gente vai debater temas aqui que são relacionados à cerveja e a gente quer passar para vocês uma visão diferente. A gente gosta mesmo de debater isso nas mesas de bar quando a gente vai, né? Por quê? Aqui a gente tem um cervejeiro caseiro e cervejeiro industrial. Eu sou professor da área de sommelier de cervejas e especialista em análise sensorial. É o que eu faço no meu dia a dia. E aqui o Celso, que é dono de bar e lidar diariamente aí no contato com o consumidor final, né? O bebedor de cerveja, seja ele um expert ou um novato no mercado. Então a gente vai soltar o papo, o tema da semana, a gente vai ficar aqui debatendo livre e a gente conta com vocês também participando aí pelo e-mail que tá aparecendo na tela aqui para vocês. Podem inclusive sugerir temas pra gente também, beleza, galera? A gente coloca aqui para debater na mesa. Tema de hoje, posso soltar a bomba? Manda bala. Tema de hoje, como é o primeiro programa, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, conversar a respeito de esse negócio de cerveja especial, cerveja artesanal, cerveja gourmet, cerveja de massa. Afinal, o que é uma cerveja de massa, o que é uma cerveja artesanal e o que justifica, né, a pessoa pagar às vezes um pouquinho mais por um produto, é diferente ou não, o que é uma cerveja melhor do que a cerveja de massa? Vamos começar o debate aí. Conrado, o que você acha? Bom, vamos lá. Começando, então, iniciando do início, né? Eu acho que a única o único termo errado entre cerveja seria chamar a cerveja de cerveja gourmet, né? É um termo muito ruim, convenhamos. Agora, vamos lá. Entre cerveja de massa, cerveja artesanal, cerveja caseira, que também é muito importante de diferenciar, né? Bom, na minha concepção como produtor de cerveja, tudo que é artesanal é feito pela própria mão de alguém, né? Um artesanato mesmo. Um artesanato, né? Um processo rústico, um processo rudimentar, podemos dizer assim, feito pela própria mão de alguém. Isso é um produto artesanal. Se você for levar ao pé da letra no Brasil, a única cerveja artesanal seria aquela que é feita em casa, né? Que o cervejeiro na panelinha em casa, no fundo do quintal, aquela mesma panela que você faz feijoada no seu final de semana, a galera vai lá e faz uma cerveja ali. É possível, tem como fazer, todo mundo, muita gente começou assim fazendo cerveja, eu comecei assim fazendo cerveja, e essa é a forma mais artesanal de se produzir uma cerveja. Entretanto, não se pode comercializar esse tipo de cerveja no Brasil, né? E aí você cai dentro de alguns requisitos de sanitarismo, né? Você tem que manter uma certa sanitariedade no seu processo, e isso te exige alguns equipamentos e alguns processos mais automatizados que te puxam, né, para um estado já não quase artesanal, né? E aí entra na terminologia que eu digo especial, né? E isso, para mim, hoje, cerveja artesanal é aquela que se faz em casa, cerveja especial é aquela que se faz em microcervejarias, que são cervejas artesanais, até porque, de uma forma ou de outra, levando ainda ao pé da letra, a mão do ser humano está ali em algum processo da cerveja, algum processo de fabricação de cerveja. Tem alguém carregando malte com a própria mão, tem alguém metendo... tem alguém ali colocando... Lúpulo, né? Lúpulo, colocando a mão, colocando... Não a mão em si própria, né? Mas assim, meter a mão na massa, vamos lá. E eu acho que hoje o termo artesanal está muito mais ligado, quando você comercializa uma cerveja artesanal, ela está muito mais ligada à ideologia que a marca carrega do que, de fato, a forma que ela é feita. E é isso.
O que você está tentando, assim, o que eu acho que é bacana disso que você está falando é explicar para a galera, né? Cerveja de massa seria basicamente aquela cerveja massificada, né? O nome mesmo já fala disso, né? Massificada, a cerveja que você encontra em qualquer boteco da esquina, em qualquer padaria, em qualquer supermercado e tudo mais. Essa seria a cerveja de massa, que tem um propósito e ela alcança esse propósito, né? Ela é barata, ela é de fácil acesso, você encontra em qualquer lugar e ela é leve, refrescante para você tomar em grandes quantidades. A cerveja especial ou artesanal, a cerveja especial e artesanal no mercado cervejeiro, vamos falar assim, são dois termos sinônimos, né? Alguns chamam de cerveja especial, alguns chamam de cerveja artesanal e você vai encontrar esses dois termos para o mesmo produto. Que seria esse produto o quê? Diferenciado. Ele é melhor do que a cerveja de massa? Não, ele é diferente. Ele é diferente. O foco da cerveja de massa, como eu já falei, ser barato, fácil acesso e leve para você se refrescar, beber em grande quantidade. A cerveja artesanal ou cerveja especial seria aquela cerveja que vai te propiciar uma experiência gastronômica. Seja ela uma cerveja encorpada, forte, ou seja ela uma cerveja simples, leve, porque também existem cervejas artesanais leves e simples, até como as cervejas de massa, muito próximas à cerveja de massa. Mas ela tem um toque, vamos falar assim, diferenciado, uma matéria-prima de maior qualidade, uma atenção melhor ao processo de produção, que faz ela ser, vamos falar assim, diferenciada. São, na verdade, termos que se precisou, vamos falar assim, que foi necessário ser criado no nosso mercado para o pessoal entender, né? Por que essa daqui custa R$3 e essa daqui custa 30? Então tiveram que... tudo é cerveja. Tudo é cerveja. Tudo é cerveja, mas precisou para o consumidor ter essa diferenciação, porque senão o cara fala, não, mas se essa custa 30 e essa custa 3, eu vou comprar de 3, porque é mais barato. Não, o que a gente fala essa daqui é uma cerveja que é mais cara, mas ela tem algo a mais a te apresentar, né? Uma experiência gastronômica diferenciada. Então, assim, são dois propósitos diferentes, tá? E eu concordo com você, Conrado, cerveja gourmet é o único termo que não dá, porque é aquele negócio, depois que veio o raio gourmetizador, né, cara? Não dá mais para aceitar o termo gourmet. Não só em cerveja, tá? Não só em cerveja, em todos, né, cara? Coxinha gourmet. Sacanagem, né, cara? É pra acabar, né? Cappuccino gourmet, né? Pois é. Vamos até explicar, vale até a chamada aqui, né, gente? Vocês não estão entendendo, né? É um programa de cerveja, os caras não tomam cerveja. Não pode tomar cerveja na TV, gente. Então a gente toma cappuccino. É que nem o do Jô, que vocês não sabem o que tem aqui dentro. Já deu uma esfriada, mas é bom cuidar pra não queimar a boca, né? Tá tão quente que tá suando, né? Gente, vamos lá. Agora vamos passar para esse lado aqui. Celso, a gente está falando que o público precisava de um termo para diferenciar e para entender por que ele pagava um preço mais alto num produto que estava chegando no mercado. Como é que foi isso aí você que começou muito cedo aqui em São José dos Campos, no Hopfields, começo um bar pequenininho, o pessoal não entendia direito o que era esse produto diferente que estava chegando. Qual foi a dificuldade que você teve desde lá do início para apresentar esse produto para o cliente, para o consumidor aqui da cidade? Bom, o Conrado colocou muito bem e ele passou pela parte teórica do conceito, da explicação. Muitas vezes, quando você está no estabelecimento comercial, você não tem todo esse tempo, ou mesmo se tem, você vai querer passar de uma forma às vezes mais didática ou mais rápida, sem entrar em tanta teoria, certo? Então surgem às vezes alguns rótulos, surgem às vezes alguns nomes. Eu acho que vocês colocaram também muito bem que o gourmet, ele eu também considero como uma rotulagem mal colocada. A gente, por exemplo, a logomarca da identidade do nosso negócio é como cerveja especial. É o termo, eu acho, que a gente mais utiliza, mas o artesanal a gente também muitas vezes utiliza para passar um pouco disso que o Conrado falou. Concordo que o artesanal hoje é visto principalmente aos que produzem em casa, aos caseiros mesmo. Isso a gente não pode estar comercializando, né? Até tem uma série de questões, mas uma delas é antiético. Seria com quem produz, que tem custo, que tem equipamento, que investe em qualidade, enfim. Mas você precisa... Mas em alguns momentos, essas
cervejarias, mesmo que pequenas, em algum momento da produção tem uma parte artesanal, ainda tem algum serviço artesanal. Então a gente utiliza até para, acho que, explicar ou fazer as pessoas compreenderem essa questão também. Por mais que não seja mais toda artesanal, mas muitas vezes umas cervejarias um pouco maiores, que já são profissionais, são regularizados e tudo mais, ainda gostam de manter, porque também tem aquele outro ponto que vocês colocaram, que é a filosofia, que é outro, eu acho que é outra coisa importante dentro desse conceito todo e dentro do especial artesanal. É a filosofia, muitas vezes é a forma de pensar, é a forma de querer em produto mostrar o que ele imagina e aí fazer uma química, fazer o processo todo da cerveja. Acho que é isso também que vai resultar no produto final algo diferente, que a gente tanto colocou. Mas sim, no dia a dia você precisa de termos. Então a gente utiliza algum desses termos para explicar que, você vai pagar um pouco mais. Por quê? Porque ela tem cor diferente, porque ela tem um rótulo diferente, ela vai te apresentar isso e aquilo diferente. Aí a pessoa quer saber, você precisa contar uma história, você precisa explicar, mas, como eu falei para vocês, principalmente em dias movimentados, precisa ser rápido e eficiente. Então é preciso, não dá, infelizmente, a gente ter, como a gente está tendo aqui a oportunidade bacana, de estar entrando em detalhes e deixando ainda mais claro das diferenças todas, né? Eu acho que a grande realidade é que, assim, a cerveja de massa, ela é basicamente todo o processo industrial, né? Chega em alguns casos o cervejeiro nem colocar a mão na produção, né? Basicamente ele só controla um computador que faz o processo para ele. Existe um aparato tecnológico, uma estrutura, até nas cervejarias menores, nas nano cervejarias, nas micro cervejarias, que realmente vale a gente chamar a atenção. Existe uma tecnologia considerável. E é por isso que para muitos o termo cerveja artesanal acaba sendo questionado. Mas é artesanal, mas o cara aperta aqui, sai numa torneira, entra na outra, o cara também não está fazendo com a mão que nem em casa e tudo mais. Mas é o que o Conrado muito bem salientou aqui. Existe ali, o cara pensou na receita, ele faz um processo, querendo ou não, ele controla o que está acontecendo ali. Muitas vezes o cervejeiro, você pode falar isso melhor do que a gente, carrega saco de malte, ele que vai jogar o malte ali, ele que vai. Já vi nano cervejaria que o cara moe o malte na mão aí. Hoje a gente precisou comprar uma cinta de carregar, uma cinta para poder, né, estruturar melhor as costas, a postura, principalmente na hora de carregar peso. A gente está ali metendo a mão na massa. Não só eu, como os donos da cervejaria também estão ali. Então isso é uma filosofia muito interessante, que uma cervejaria artesanal, quando carrega no rótulo essa nomenclatura artesanal, ela carrega uma filosofia próxima a isso ou exatamente igual a isso que eu estou dizendo, né? Tem os donos ali, de alguma forma eles estão participando do processo, seja na parte de administração, direto na fábrica, eles não estão num prédio, num escritório, só contabilizando, não, é totalmente... Mas existe interferência humana, uma coisa legal, isso que você colocou, é de que, assim, às vezes, nesse mundo, você acaba, de alguma forma, pensando em diminuir o custo, mas nunca é a qualidade do produto que você vai mexer, né? Você prioriza outras coisas que não vão afetar a qualidade do produto. Acho que isso não é uma grande diferença, né? Sim, eu acho que na verdade hoje seria a principal diferença, que é o que você mesmo falou, né? A filosofia, né? Enquanto a cerveja de massa, ela está focada no que? Em um custo mais baixo, em uma pessoa beber em grande quantidade, é um outro propósito, ser barato, né? Eu acho que o propósito da cerveja especial, da cerveja artesanal, é apresentar uma experiência gastronômica diferente, né? Então, assim, a filosofia do próprio cervejeiro é diferente. É lógico, o cervejeiro não virou Papai Noel, né? Do tipo, eu só quero fazer cerveja boa e o dinheiro não importa. Lógico, o dinheiro importa, né? E muito. Precisa pagar as contas. Para todo mundo. É um negócio. É um negócio. É negócio e você precisa sustentar toda essa filosofia, sustentar toda essa ideia. Você precisa sustentar todo o seu negócio, sustentar toda essa ideia e se sustentar, né? Exatamente. Mas é aquele negócio. Fique bem claro, né? Ele não coloca o produto, o dinheiro na frente do produto.
Se o produto dele não for entregar uma coisa boa para o consumidor dele, não for entregar uma experiência de fato gastronômica para o consumidor dele, eu acho que ele prefere fechar a porta do que apresentar, baratear insumo, né? Fazer uma cerveja com matéria-prima ruim, entregar um produto que está estragado ou que está com off-flavors, não está na sua qualidade, vamos falar assim, excepcional de serviço, né? Você acha que até como cervejeiro pode até falar, né, Conrado? A impressão que fica pra gente é exatamente essa. É isso, é verdade mesmo. O cervejeiro, apesar dele se preocupar com o lado financeiro, o lado financeiro é só um agregador ou ele é o principal também no mundo da cerveja artesanal? Na verdade, eu acho que um gancho puxa o outro, né? Por exemplo, a luta, né, por cervejas melhores é incansável. Dia após dia a gente estuda, principalmente porque cerveja é uma evolução, toda hora está evoluindo, então a gente tem que estar se atualizando, tem que estar buscando novos processos, novos insumos, novas técnicas, né, de produção, e isso tudo vai fazer com que a sua cerveja acompanhe todas essas mudanças, essas novas tendências do mercado, né? Como também vai acabar, você fazendo cervejas boas, que é uma coisa que a gente busca, vai te puxar para o sucesso, né? Então, assim, eu acho que principalmente a gente tem que fazer cervejas boas. O cervejeiro, eu acredito que não só eu, mas todos os cervejeiros da minha classe, eles pensam da mesma forma que eu. O maior mérito para um cervejeiro é ter uma cerveja boa, sendo consumida, e o maior feedback possível vem do consumidor. A gente tem concursos cervejeiros, que é um tema para um outro programa. É muito importante para o cervejeiro também o feedback de concurso e tudo mais, mas é muito importante para o cervejeiro alguém quando chega e fala, cara, sua cerveja está muito boa, mas precisa disso, daquilo. A gente vai corrigir aquilo para fazer mais sucesso na nossa cerveja e assim por diante sustenta o negócio todo, é uma cadeia, né? Então eu acho que o cervejeiro ele pensa sempre na qualidade da cerveja ao invés de primeiramente em lucro. Pelo menos é assim que eu penso. Mas logicamente que a gente tem que falar, né? Não é por isso que cervejeiro artesanal virou Papai Noel. Não. A gente volta a falar. O cara não vive de caridade. Não vive de caridade. Ele precisa ganhar dinheiro também, tem contas para pagar. Sim. E tudo mais. Celso, você, no seu bar, como que é a dificuldade? Eu creio que até a dificuldade de 2012 para 2018 deve ser muito mais fácil você vender uma cerveja que custa quase 10 vezes, ou às vezes até mais do que uma cerveja de massa. Mas assim, como é que é convencer o cliente? É muito trabalhoso? Como é que era em 2012? Como é que é em 2018? Tá mais fácil agora que a galera já tem um acesso maior à informação? A grande diferença, a maior, tenho certeza, é de que não vai muito mais pessoas, aliás, não aparece mesmo. Tem um bom tempo. Pessoas chegando lá pedindo uma cerveja de massa. E tinha no começo, hein? Não, então, isso que eu vou falar. Mas não vai mais, né? As pessoas vão lá já hoje sabendo. A maioria das pessoas hoje ouviram dizer, ouviram falar, ou algum amigo comentou, ou tomou com algum conhecido, ou viu em uma rede de mercado, ou viu em uma loja, ou viu uma propaganda de TV, que também até essas propagandas agora, mesmo nas cervejarias de massa, estão mudando um pouco. Estão sendo um pouco mais informativas e não tão apelativas, né? Exato. Mas lá em 2012, 2013, 2014, ainda também, sim, chegavam as pessoas e queriam tomar uma cerveja de massa e a gente tem que explicar, não, a gente não tem. Mas o que você tem? Não, a gente tem isso, isso e aquilo. Tá, mas pô, é o dobro do preço, é o triplo do preço? Que é isso? Isso não é cerveja. Cerveja que eu sei custa é um produto fácil acesso, né? Você quer vender um copo, uma garrafa, não tinha tantas latinhas, né? Era mais long neck ou garrafa de 500, ou garrafa de 750, né? Principalmente as importadas. Então você tinha que aí sim pegar e explicar de toda essa experiência que esse produto quer trazer para as pessoas e que o universo era muito maior do que sempre teve, sempre houve, pela questão inclusive de questão industrial, questão de alguns produtores queriam que isso ficasse meio que sempre, por questão de lucro, principalmente, né?
Não queria mostrar a diversidade, a variedade que existe. Quando se fez, algumas poucas vezes, mas nós tivemos na década de 40, 50, acho que 60 por aí, né? Algumas cervejas até interessantes. Mas eu acho que a ideia chegou um momento que era fazer uma maior quantidade de cerveja para ter um lucro ainda maior. E se conseguia isso com o estilo consagrado, que a gente vai entrar também em algum momento falar sobre Pilsner, Lager, American Light Lager, enfim, que tem a ver um pouco com o clima, que era do calor, refrescância, mas o leque de opções é muito maior, é muito mais vasto, e a gente teve que então mostrar isso de uma forma simplificada, de uma forma rápida, de que são mais de 100 estilos, de que existem uma grande gama de variedade de sabor, de cor. Hoje, cada vez mais se utiliza outras coisas para dar isso, né? Para trazer uma cor, para trazer um aroma, para trazer uma textura diferente e proporcionar essa experiência gastronômica, de harmonização e também de experiência de que, pô, não é só para tomar e sim bater um papo em conjunto. Enfim, então a gente teve uma dificuldade imensa, foi muito bacana porque nós conseguimos então, acho que formar muitas pessoas que hoje consomem no Vale todo, graças lá então a esse trabalho, né, inicial de instrução, de educação mesmo, e acho que isso é o grande barato, que é desde do produtor até quem comercializa, pensar e entender essa filosofia e legal, passar isso, ser ético quanto a isso. Tem toda a questão de negócio novo, reprisando mais uma vez falando, mas tem uma questão muito bacana de conceito. Pegando o gancho agora do Celso, falando, né, sobre os estilos e tudo mais, acontece, talvez o nosso telespectador aqui não tenha entendido muito bem, mas a gente foi, né, durante anos e anos e décadas, culturizado com um tipo só de cerveja, né, e diferentes marcas comercializando esse mesmo tipo de produto. E tudo que se entendia até então era que aquilo lá era cerveja, né? E aí, do nada, entrou no mercado cervejas diferentes e tudo mais. E aí faz todo sentido você dar um nome, uma nomenclatura para aquilo lá e para a pessoa entender, né? Que aquilo lá não é mais do mesmo, que sempre foi culturizado, sempre todo mundo tomou. E não, aquilo lá é uma cerveja, um produto diferente. Porque se você só falasse, né? Tudo é cerveja. Tá. Tudo é cerveja. Mas por quê? Se a gente pegar e dar todo esse discurso numa mesa de um estabelecimento comercial, pô, nem sempre tem essa oportunidade, né? Então você fala, não, é cerveja especial, que aí já, né, uma palavra você já faz a pessoa pensar, opa, geralmente especial é que é algo bom, já adianta. Quando eu vou dar palestra para público de entrada, o que eu sempre costumo falar para as pessoas é que a gente no mercado, quando eu digo supermercado, grandes redes e tudo mais, você tem basicamente dois estilos de cerveja. Você tem a American Standard Lager, que aqui no Brasil é vendida como Pilsen. E você tem a Premium Lager, né, que seria a International Pale Premium Lager lá. Na verdade, esses dois estilos, então você tem aí, vamos falar, Heineken, Stella Artois em uma categoria, e você tem Brahma, Antártica e Skol em outra categoria. São dois estilos. A gente que eu e o Conrado, para quem ainda não, a gente não falou sobre isso, mas eu e o Conrado somos juízes do BJCP, que é o Beer Judge Certification Program, que tem um guia de estilos próprios. No BJCP a gente tem mais de 100 estilos catalogados. E daí eu falo isso de forma bem direta. Para que a gente vai continuar com 2 estilos se a gente tem mais de 100? E o exemplo que eu dou para as pessoas, não de forma jocosa, de forma alguma, porque as cervejas de massa têm o seu valor e a gente respeita demais. Exatamente. Mas basicamente um exemplo que eu dou é assim, você tem aquele miojo, não tem, no supermercado? Ele é barato, você faz em 3 minutos, ele mata a sua fome, é gostosinho, vai, cara. Não dá pra falar mal daquele miojão lá. Te atende no momento que você precisa. Te atende. A cerveja de massa é exatamente isso, ela é barata, fácil acesso, e você toma rapidamente, toma com maior facilidade. Quantas cantinas italianas a gente tem pela cidade, pelo país, para ter uma experiência diferente? É simples.
Isso quer dizer que por causa da cantina do italiano a gente vai fechar o miojo? Não. O miojo precisa estar ali, ele tem a função dele no mercado, assim como a cerveja de massa tem a sua função. Agora, se você quiser ficar só nesse mundinho e conhecer somente aquele ali, aqueles dois estilos, ok, mas tem um mundo muito maior para você conhecer. Na hora que você fala isso para as pessoas, é bem fácil perceber que a pessoa vira a chavinha e a pessoa quer conhecer, fala, nossa, e é legal, né? Porque às vezes a gente apresenta uma cerveja, a pessoa fala, não gosto de cerveja porque é amarga. Daí você apresenta para a pessoa uma cerveja frutada, adocicada, às vezes ácida, azeda. Então é outro mundo, né? É, bem legal. E que fique claro, né, que assim, cada cerveja tem um propósito, tem um momento certo para ser apresentada, para ser tomada. Né? Não existe aquela cerveja, nossa, só porque existe cerveja artesanal, que cerveja de massa é ruim, ou não. Cada cerveja tem seu propósito. E todas elas atendem bem os seus propósitos, em particular, né? Sim. E é isso. E que fique claro, nós três aqui somos sommeliers, né? Isso vale falar. Você é sommelier, eu sou sommelier, o Celso é sommelier. E todo mundo, depois, quando vai na praia ou num churrasco com os amigos, se tiver cerveja de massa, a gente não vai torcer o nariz não, tá? Negativo. Isso daí é coisa de cerveja, é beer chato. Sommelier de cerveja é uma coisa, beer chato é outra. Cerveja é um negócio feito para unir e não desunir. Então, quanto mais aproximação da galera tiver, melhor, né? Essa é a minha ideia. Eu acho que com essa frase a gente pode encerrar esse primeiro programa. Foi uma belíssima frase. Saúde, companheiros. Saúde, muito bom fazer esse primeiro programa aqui. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do programa. Esse é o final do nosso primeiro programa. Se você tiver algum tema para sugerir, para a gente jogar aqui na mesa e debater a respeito, manda e-mail aqui, o e-mail tá aparecendo aqui na sua tela, beleza? Esse foi o programa do Malte ao Colarinho. Alexandre Blide, Conrado Mione, Celso Prado, saúde aqui. Saúde. E até o próximo, Valeu, galera. galera. Valeu, saúde.